Só lembrando, né, então, o roteiro temático dessa nossa segunda semana, nós vamos tratar, sobretudo, das classificações orçamentárias, né, todas aquelas principais classificações, despesas primárias, financeiras, obrigatórias, discricionárias, a classificação institucional, por funcional e por programa, natureza econômica, e, por fim, vamos ver uma parte das etapas da despesa pública, né? Porque vocês sabem que garantir a inscrição das despesas no orçamento é uma parte absolutamente fundamental, mas ela não garante que a despesa vai ser realizada, tá? Ela depende de existirem recursos financeiros e também depende da realização dessas etapas do gasto, né? As etapas da despesa pública. Então, o objetivo desse módulo de ensino aqui é a gente compreender as principais classificações orçamentárias que vai permitir conhecer como são realizados os gastos públicos, né, as suas finalidades, aonde eles serão aplicados, de que maneira eles serão aplicados, tá bem? Então, essa é a centralidade da nossa aula de hoje. Lembrando para vocês também, né, que as duas referências que foram apresentadas para vocês de leitura é o capítulo 8, né, Gasto Público, do livro Educação Fiscal e Cidadania, e também o capítulo O Desafio Técnico do Orçamento, né, Orçamento Programa, Governo Matricial e Integração Orçamentária e Financeira. E dialoga muito com o que a gente vai ver hoje das classificações orçamentárias. Bom, então só relembrando, né, esse quadro síntese aí, o que é o orçamento público, né? Ele é aquela ferramenta, aquele instrumento onde nós vamos, por um lado, inscrever, estimando, né, as receitas e vamos fixar as despesas públicas, né, o gasto público. Para isso, para compreender, além dessa forma sintética, o que significa o orçamento público, nós precisamos compreender as classificações orçamentárias, né? A maneira como nós inscrevemos no orçamento essas informações. E é o que nós vamos explorar na aula de hoje, né? E quando a gente olha essa tela que aparece para vocês, é uma forma de como nós apresentarmos o gasto público, né? De um lado a arrecadação, do outro os principais gastos públicos. Bom, como é que nós chegamos a uma síntese como essa? Nós chegamos a uma síntese como essa a partir das classificações orçamentárias, onde nós identificamos, de um lado, de onde vieram as receitas, né? Pelo lado da arrecadação, e por outro, em que foram gastos esses recursos públicos, né? E as classificações são fundamentais porque são elas que nos permitem chegar a esse tipo de informação como aparece aí na tela para vocês, né? Então, de um modo geral, o que nós vamos tratar hoje das classificações orçamentárias é desses dois grandes blocos, né? Primeiro, das receitas e segundo, das despesas. Já quero salientar para vocês que nós vamos ter um olhar mais detalhado, um olhar mais atento sobre as despesas orçamentárias. Por quê? Não que elas sejam mais importantes, né? É porque nós somos, seja enquanto cidadãos, enquanto gestores públicos, nós somos muito mais consumidores de orçamento, né? Demanda de recursos por bens, serviços públicos, e na nossa própria atuação profissional, a gente acaba se debruçando muito mais sobre as despesas públicas, né, do que propriamente sobre as receitas, tá? Evidentemente que se alguém de vocês estiver envolvido mais na parte da elaboração dos orçamentos, né, do cálculo das receitas orçamentárias, aí sim precisa se aprofundar um pouquinho mais, tá bem? Mas de um modo geral, então quando nós falamos em receitas públicas, um principal aspecto que a gente vai analisar nelas, né, o que a gente precisa classificá-las é quanto à origem. Tá? E aí a principal classificação, né, nós entendermos que existem um conjunto de receitas que são chamadas de receitas primárias, né? O que são receitas primárias? São aquelas que são oriundas dos tributos, por exemplo, das concessões que o poder público, quando faz uma concessão, por exemplo, do transporte público, ele recebe um valor sobre isso,
Isso é uma receita. Da venda de ativos, por exemplo, quando ocorre um processo de privatização, ou quando o poder público se desfaz de um bem, esses recursos entram como venda de ativos, né? Mas também existem as chamadas receitas financeiras, né? Que é quando o governo toma empréstimos, né? Ou contrai dívidas, isso também é uma fonte de receitas. Já pelo lado das despesas, né? Existem também várias formas de nós classificarmos pelo lado das despesas. Algumas delas principais é nós compreendermos quem é o responsável por realizar esse gasto público, essa despesa pública, né? Qual é o objetivo, a finalidade desse gasto? Qual é a classificação econômica desse gasto público? E também existe, pelo lado das despesas, a classificação delas em despesas primárias e despesas financeiras, né? O que são as despesas primárias? São aquelas despesas com salário, com pensões, aposentadorias, obras, com o próprio custeio da máquina pública, né? Que entram todas são classificadas como despesas primárias. E as despesas financeiras, que são aquelas despesas, né, com a dívida pública, né? Seja com os juros ou com o principal da dívida. Nós vamos ver no final um pouquinho mais detalhado isso, por quê? Porque essa classificação em primárias e financeiras, tanto das receitas quanto das despesas, ela é fundamental para que se calcule esse quadro aqui abaixo, que é o resultado fiscal. Tá? Tanto o resultado fiscal primário quanto nominal. Se nós vamos ter superávit ou déficit, tanto nesse resultado fiscal primário ou nominal, tá bem? E também uma classificação que é importante a gente conhecer das despesas públicas é aquelas despesas que podem ser classificadas como obrigatórias, né? Ou aquelas que são as discricionárias, né? Despesas obrigatórias são aquelas que o gestor público tem que realizá-las, tá? E as discricionárias são aquelas que dão margem ao gestor público para realizá-las ou não, tá? Então, por exemplo, uma obra pública é um tipo de uma despesa discricionária. O gestor pode realizar essa obra pública ou não. Já o gasto, por exemplo, com pessoal, né, ou mesmo com a dívida pública, elas são consideradas como despesas obrigatórias. Nós também vamos ver isso um pouquinho mais detalhado no final. Tá bem, gente? Bom, então, nos aproximando do nosso objeto hoje, que é a classificação orçamentária das receitas e despesas, um primeiro conceito importante é o entendimento de receitas, né? O que são receitas? As receitas são todos os recursos financeiros que o governo vai ter à sua disposição para pagar as despesas públicas, tá bem? Vejam que é um conceito bem amplo, esse conceito de receitas públicas. Por outro lado, o que são as despesas? As despesas públicas são todos aqueles gastos que vai se ter com o quê? Com a manutenção dos órgãos e das entidades e a prestação de serviços públicos, tá? E são também denominadas, também são chamadas de despesas correntes, tá? E aquelas despesas com a realização de obras, né? Com a compra de equipamentos, que também são denominadas como despesas de capital, tá? Então, além dessas despesas com a manutenção dos órgãos e a prestação de serviços públicos, né, que são as despesas correntes, e aquelas com a realização de obras, compra de equipamento, que são as despesas de capital, né, elas também existem as despesas que são feitas, por exemplo, quando o governo concede empréstimos, com a constituição das empresas públicas, né, do pagamento dos serviços da dívida, quando houver, isso tudo também são despesas de capital. Depois nós vamos ver mais detalhadamente essas duas classificações, porque elas são absolutamente importantes para a gente compreender como se organiza o orçamento público, tá bom? Então, essas despesas públicas, né, elas são o gasto cuja realização vai depender do quê? Da autorização legislativa. Lembrem, como nós vimos na aula passada, né, que o orçamento público ele é uma lei, e ele é uma lei ordinária, que tem uma tramitação, tem um rito legislativo
específico, próprio, ele depende dessa autorização legislativa, né, do parlamento, e que também existam os créditos orçamentários correspondentes, né? Isso significa o quê? Eu não posso realizar despesas públicas sem que haja essa autorização legislativa. Tá? Por isso a importância do orçamento público, enquanto peça técnica, mas também enquanto peça política, como nós tratamos na semana passada, né, no primeiro tópico dessa disciplina. Tá bem? Bom, avançando, então vamos dar uma olhadinha rápida, né? Nós vamos ver mais detalhadamente as despesas orçamentárias, mas em relação à classificação das receitas. Então, as receitas, elas vão ser identificadas na lei orçamentária por meio de códigos que vão refletir as duas principais classificações que a gente observa nas receitas orçamentárias. A primeira delas, que é a classificação por natureza da receita. Tá? Da onde vêm esses recursos? Tá? E a segunda é a fonte de recursos. Se é do orçamento, se é do tesouro, se é intra-orçamentária. Tá? Então, essas são as duas principais classificações que vão aparecer na lei orçamentária. Vão aparecer com a identificação de um código, tá? Que vai nos permitir identificar tanto essa natureza quanto a fonte desses recursos que vão aparecer nos orçamentos. Só lembrando para vocês, né, que o que vai compor a receita, ele pode vir da arrecadação tributária, né, dos tributos, mas pode vir também da venda de serviços que o poder público faz, né, da venda de ativos, de aluguéis, por exemplo, quando o poder público aluga um determinado espaço, como também da emissão de títulos, né, do endividamento público. Isso tudo são fontes, né, de receitas públicas. Outro aspecto importante em relação às receitas, gente, é importante lembrar, né, relacionado com aquela discussão dos princípios que nós tivemos na semana passada, mas existem receitas públicas que elas são vinculadas. Ah, mas não tem o princípio da não afetação dos recursos? Existem, é um princípio geral, mas lembrem que eles são princípios, tá? Eles não são regras que não possam ser alteradas. Existem inúmeras exceções. E a vinculação das receitas é uma dessas exceções que existem, tá? Então, por exemplo, eu tenho o salário educação, que é um percentual que ele é recolhido pelo poder público a partir da folha de pagamento das empresas, que ele está destinado exclusivamente, o salário educação, a ser gasto com o ensino fundamental. Então, vejam que é uma contribuição das empresas que ele está vinculado a uma determinada destinação. Tá? Da mesma maneira que a CID, que é a contribuição sobre os impostos, né, sobre combustíveis e derivados. Essa contribuição, essa CID, ela é destinada a ser gasta com a manutenção de estradas, com o transporte, com gastos com o meio ambiente. Então, vejam que há uma vinculação desses recursos. Então, há receitas que elas vão ser vinculadas a uma destinação específica, tá bem? Isso é importante da gente perceber em relação às receitas públicas. Da mesma maneira, como existe também a vinculação constitucional da saúde e da educação. Tá? Esse exemplo aí, por exemplo, que aparece na tela para vocês, né, da educação, que há uma vinculação na União, 18% dos recursos com impostos, da receita corrente líquida, ele tem que ser gasto com educação. Nos estados e nos municípios, esse percentual é de 25%. Há municípios que a lei orgânica define que é 30%. Tá? Da mesma maneira, a saúde, né? A saúde, o governo federal, há uma vinculação da receita corrente líquida de 12% a ser gasto com saúde, e nos estados e nos municípios, 15%. Tá bem? Isso é um elemento importante, porque ele gera
ele é um montante de recursos importante para garantir a realização dessas atividades, dessa função do Estado, né? Mas ele gera muito embate, e a gente vai ver na nossa terceira semana, que é discutir alguns dos desafios contemporâneos do orçamento público, que esse é uma das questões na ordem do dia, tá? Que é restringir, alguns defendem tirar essa vinculação da Constituição, né, com saúde, com educação, dos gastos vinculados constitucionalmente, tá? Então isso gera um debate, a gente vai explorar um pouquinho melhor suas implicações posteriores. O que eu queria, nessa aula sobre as classificações, é que vocês entendessem este aspecto geral e essas mudanças que tem. Bom, gente, nós estamos falando em princípios gerais que se aplicam, né, a todos os entes da administração pública, nos seus diferentes níveis, né, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, mas existem particularidades e existem, principalmente na estrutura brasileira, que é uma federação, existe uma partilha de recursos, tá? Nós também vamos explorar isso na terceira semana. Será que essa forma de se partilhar os recursos, ela está adequada? Ela atende, por exemplo, ela dá condições para que, por exemplo, os municípios, eles cumpram com as suas tarefas constitucionais, com o montante de recursos que é atribuído a eles, né? Porque, de certa maneira, o que esse quadro ele nos sintetiza? Desculpem, vou ter que tomar bastante água, porque eu estou com a minha garganta meio irritada aqui, tá? Mas esse quadro, ele demonstra como é que se dá a partilha de recursos no Brasil entre aqueles recursos que são arrecadados diretamente por cada um desses entes, né, e a receita disponível. Então, a União é responsável, né, esses dados são lá de 2014, tá, referentes a 2013, eles não mudaram muito significativamente até agora, tá, mas foi o que eu consegui a título de exemplo para mostrar para vocês, que a União era responsável por arrecadar 67,8% dos recursos que são arrecadados no Brasil são arrecadados pela União. Tá? Os estados e o Distrito Federal ficam com 26% dos recursos que são arrecadados e os municípios com 6,2%. Isso é o que cada um desses entes arrecada. Já as receitas disponíveis, vocês vejam que a União fica com 57,4% dos recursos, fica disponível para a União, para os gastos que ela realiza diretamente, para os repasses que ela também faz para estados e municípios, tá bem? Os estados ficam com 24,3%, então vejam que a União, ela repassa, ela perde cerca de 10,4% do que arrecada, os estados quase 2%, e os municípios, dos 6,2% que arrecadam, eles acabam tendo disponível para os seus gastos 18,3%. Por que isso acontece, gente? Porque nós temos um processo de arrecadação dos recursos, como também o processo de endividamento, tá? Ele é concentrado no Brasil. Tá? Ele é concentrado, sobretudo, na União, que através dos mecanismos de repasse de recursos, né, que faz com que esses recursos também sejam distribuídos com estados e municípios. Isso é importante de nós sabermos por quê? Porque quando eu vou calcular, por exemplo, o orçamento, eu vou elaborar um orçamento de um município, eu não estou falando só dos recursos que eu vou arrecadar de forma própria. Eu também tenho que computar, tenho que levar em consideração aqueles recursos que vão ser repassados. Essa diferença que existe aqui. Tá? Isso daqui é um dado agregado de todos os 5.570 municípios, tá? Mas pela estrutura, que também é um dos aspectos que a gente vai explorar na nossa terceira semana, recurso no Brasil, eles têm a ver com diversas características, como o tamanho dos municípios, com as regiões onde eles estão colocados, onde eles estão territorialmente assentados, tá? Tem a ver com a atividade econômica dessas regiões. Então, isso tudo vai fazer com que eu tenha, na média de recursos que são arrecadados pelos municípios 6,2% e gastos
18,3, eu tenho uma discrepância muito grande de como isso vai se dar, tá? Porque nós temos municípios de 1.000 habitantes no Brasil e temos São Paulo com seus 14,2 milhões de habitantes. Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre com seus 1.450.000 habitantes e municípios com 1.200 habitantes aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso vai também interferir no montante de recursos que cada município vai ter disponível. Bom, da onde que vem, então, as receitas para a composição desse orçamento desses entes federados? Em geral, os recursos da despesa pública dos entes públicos vêm de 5 origens principais, tá? Quais são essas origens? A arrecadação própria, né, de receitas tributárias, né, arrecadação de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e econômicas, né, receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais, né, e de serviços que o município presta, ou seja, todas aquelas receitas tributárias, mas também podem vir das operações de crédito, né, dos empréstimos, financiamentos, emissão de título que o poder público faz. Mas também existem fontes que são de que origem? Que são originárias naquelas transferências que são feitas entre os entes públicos, tá? Existem transferências que são transferências constitucionais. Por que constitucionais? Porque elas estão inscritas lá na Constituição, tá? Existem transferências que são legais e existem transferências que são voluntárias. Eu já explico um pouquinho melhor cada uma delas para vocês entenderem. Entre as transferências constitucionais, gente, a principal delas, a principal transferência constitucional que existe no Brasil é aquela que ocorre por meio do chamado Fundo de Participação. Do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e o Fundo de Participação dos Municípios, tá? O Fundo de Participação, ele corresponde a um percentual, né, uma parcela de 21,5% que vai para os estados e de 24,5% que vai para os municípios, da arrecadação que a União faz sobre o imposto de renda e sobre o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Vamos lembrar que esses dois impostos, o IPI e o imposto de renda, é uma atribuição, é uma responsabilidade da União cobrar esses impostos, tá? Que depois são repartidos nessa proporção que aparece para vocês com os estados e os municípios. E a principal transferência constitucional, por quê? Porque ela tem uma implicação muito grande sobre os recursos que chegam aos municípios brasileiros, sobretudo aqueles municípios pequenos, tá? Por quê? Porque o Fundo de Participação dos Municípios é definido pelo quantitativo de habitantes que tem esse município, tá? Se ele é capital, se é uma região do interior, tá? Mas principalmente sobre o quantitativo de habitantes, mas não per capita, e sim por faixas. Então, todos os municípios no Brasil que tenham até 10.050 habitantes, todos eles recebem a mesma faixa, o mesmo valor do FPM, tá? Isso gera certas discrepâncias, por quê? Porque um município de 2.000 habitantes vai receber o mesmo montante do FPM que um município de 9.990, tá? Isso dá uma variação significativa nos recursos per capita que cada um vai ter. Nós vamos explorar isso um pouquinho melhor, porque esse é um dos debates que está na ordem do dia. Inclusive uma proposta, né, que foi apresentada numa daquelas lá em novembro do ano passado, de 2019, que ainda está tramitando dentro do Congresso, que era uma daquelas propostas de emenda constitucional que propunha, entre várias reformas, uma delas era a fusão dos municípios com menos de 5.000 habitantes no país. Mas então, entre as transferências constitucionais, as do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios são muito significativos, tá? Então, essa parcela do fundo que cabe aos estados e ao município é calculada de que maneira? É calculada pela população a partir de uma definição do Tribunal de Contas na União, principalmente a partir da população residente. Então, é por isso que o IBGE
todo ano tem que fazer uma estimativa da população, e a partir dessa estimativa da população que o Tribunal de Contas da União calcula quanto é o quinhão que cada município vai receber. Beleza? Vamos adiante. Mas existem outras transferências constitucionais, tá? O FPM e o FPE são o principal deles, mas os estados e os municípios também fazem jus a outras transferências constitucionais, tá? As federais, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, tá? Que recentemente foi aprovado aquilo que tem se chamado de novo Fundeb, tá? Que referendou a existência do fundo de uma maneira contínua agora e agregou outras mudanças, né, como o custo aluno-qualidade, uma maior participação do governo federal no aporte de recursos para esse fundo. Tá? Existe também o IOF Ouro, que é o Imposto sobre Operações Financeiras de Ouro, daquelas regiões onde há lavra de ouro, que também tem que ser repassada para esses municípios, né? E o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, que ele é um imposto federal, mas a partir da assinatura de um convênio entre um município, o município pode ele cobrar os recursos do ITR e ficar com esses recursos, tá? O ITR é um capítulo à parte, né? Para um país do tamanho do nosso, com uma área agricultável como nós temos, um país que se vangloria muito do seu agronegócio, né? Inclusive tem campanha, o agro é pop, mas não sei se vocês sabem que aqui no Brasil, de cada R$100 que são arrecadados de tributo, 50 centavos vem do ITR. Tá? Então, é uma proporção muito pequena a arrecadação de recursos sobre a propriedade territorial rural. Esse é um debate à parte que também a gente pode fazer na nossa terceira semana aqui em relação a essa composição, né? Porque não tem muito como a gente discutir gestão orçamentária e financeira, né? Nós podemos discutir muito pelo lado como é que nós podemos dar mais eficiência, melhorar o gasto público, né? Mas nós não temos como evitar também o debate sobre de onde vêm esses recursos, né? E aí, todo o debate da reforma tributária, que também está em tramitação no Congresso e que tem um impacto direto sobre tudo isso que nós estamos discutindo aqui, tá bem? E existem, gente, transferências constitucionais, essas que nós estávamos falando eram da União para os estados e os municípios. E existe uma transferência constitucional também muito importante, que é dos estados para os municípios. Tá? O principal dos casos aqui são a repartição do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que é um imposto estadual, é o Estado que recolhe, mas ele divide esse percentual de recursos com os municípios. Tá? Da mesma maneira que o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços, o ICMS. Tá? E o município recebe uma parte, desculpem, uma parte desse tributo que também é arrecadado pelo Estado. E é bom que se diga, né, que o ICMS é o principal imposto no Brasil, e principal no sentido que é o imposto que mais arrecada no Brasil é o ICMS, tá? Então vejo que isso também faz parte, vamos dizer, de uma das críticas, né, ao nosso sistema tributário, é um sistema que, ele, além dele ser muito injusto, porque ele é regressivo, ele tributa muito mais o consumo, né, o setor produtivo, mas sobretudo o consumo, do que propriamente a renda e a riqueza no país, tá bem? Então, além do IPVA e do ICMS, também existe, né, um fundo de compensação pela exportação dos produtos industrializados, o FEPEX, que também é uma compensação aí do governo do Estado. Então, vejam que essas transferências constitucionais, tanto da União para os municípios e os estados, quanto dos estados para os municípios, são fundamentais para comporem as receitas que os municípios vão ter para comporem o seu orçamento, tá bom? Além das constitucionais, gente, existem aquelas chamadas transferências legais. O que são as transferências legais? São aquelas que são os repasses que são feitos para os estados e os municípios por determinação de leis específicas. Não estão inscritos na Constituição, mas sim em leis
infraconstitucionais, né? E que, portanto, não requerem uma celebração de convênios, por exemplo, para que esses repasses sejam feitos, né? Então, exemplos dessas transferências legais. As receitas dos royalties de petróleo, que são repassadas aos municípios a título de indenização, né, no montante de 1% sobre o valor do óleo, né, do xisto bituminoso, do gás extraído das suas áreas, né, onde se fizer a lavra desse petróleo. Existem também as transferências realizadas no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, né, porque eu já citei para vocês o Fundeb, que é um fundo constitucional. O Fundeb, gente, eles são repassados, por meio deles, recursos para MDE. O que é MDE? Manutenção e Desenvolvimento da Educação. E são fundamentalmente recursos para pagar os profissionais da educação e para manutenção de escolas, tá? Então, os gastos do Fundeb são dessa natureza. Quando eu estou falando de outros gastos da educação, como transporte escolar, material didático que é produzido, merenda escolar, isso tudo são recursos que são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tá bem? Também os recursos que são repassados, que são importantíssimos, né? Que são os recursos repassados pelo Fundo Nacional da Educação, da Saúde, né? No âmbito do SUS, você tem um repasse de recursos que é feito tanto da União para os estados e os municípios, quanto dos estados para os municípios, tá? Dependendo de qual é a adesão, por exemplo, que os municípios fazem ao SUS. Se fazem a gestão plena da saúde ou não, se atendem só o atendimento primário, aqueles municípios polo que muitas vezes são responsáveis por atendimento de média e alta complexidade, né? O que a gente tem assistido agora com a Covid-19 é que tem uma demanda muito grande de gastos com média e alta complexidade. Esses recursos são repassados também pela União por meio, né, desses recursos do Fundo Nacional de Saúde. Como também, né, os recursos da assistência social, que são repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para a realização de atividades específicas nessas áreas. Então, lembrem, nós temos os repasses constitucionais, porque estão inscritos lá na Constituição, existem os repasses legais, tá, que não estão na Constituição, mas estão em legislação infraconstitucionais, e existem um outro tipo de repasse, que são as chamadas transferências voluntárias, tá? Que são aqueles repasses que são realizados mediante o quê? Mediante a celebração de um convênio, tá? Ou um contrato de repasse para a prestação de determinados serviços ou realização de obras. Então, por exemplo, o Ministério do Turismo abre um edital para apoiar a manutenção de espaços museológicos para municípios com até 50 mil habitantes. Abriu um edital. Os municípios vão lá, apresentam suas propostas. Se forem selecionados, eles vão celebrar um convênio, tá? Que tem que ter toda aquela regra de convênios, né? Mutualidade de interesses, um objeto a ser realizado, um plano de ação. Esses repasses são feitos via Banco do Brasil para a conta específica desse convênio que vai ser executada lá pelo município. Já os contratos de repasse são aqueles recursos que são repassados para a obra. Então, por exemplo, o município vai construir uma obra lá vai fazer o asfaltamento, né, o calçamento de ruas, tá? Isso é um contrato de repasse. Ele é feito por meio da Caixa, o governo federal deposita esse recurso na Caixa e a Caixa recebe 2,5% desse valor dos contratos de repasse e a Caixa que vai ser responsável por fazer a fiscalização da obra, né, e o repasse de recursos para uma prefeitura. Então, a Caixa que é responsável por contratar um corpo de engenheiros para ir lá analisar se as métricas daquela obra estão sendo realizadas e aí vai liberando esses recursos.
Então, tanto convênios quanto os contratos de repasse, gente, eles são também chamadas transferências voluntárias, tá? Lembro que é importante destacar, o que está nesse quadro abaixo aqui, né, que há uma exigência desde 97, a Lei 9452, que estabelece que os órgãos e as entidades da administração, tanto a direta quanto a indireta, eles têm que notificar, por exemplo, as câmaras municipais de que foram liberados recursos, tá? Foi liberado determinado tal convênio. Para quê? Para que também a Câmara possa fazer esse acompanhamento e dar publicidade, tornar público esses recursos de transferências voluntárias que acontecem. Tá bem? Por fim, gente, também uma fonte de recursos são as operações de crédito, tá? E os governos podem ainda obter receitas por meio das chamadas operações de crédito, que são empréstimos, financiamentos, emissões de títulos públicos, tá? É importante destacar, gente, que há normas que disciplinam como isso pode ser feito, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as resoluções do Senado Federal, porque atualmente um município, um estado, ele não pode se endividar sem que ele tenha uma aprovação do Senado Federal. Então, por exemplo, o município aqui de Porto Alegre, para construir o sonho, né, de construir a sua linha de metrô, ele não tem recursos próprios para fazer isso. Ele precisava de um financiamento. Buscou esse financiamento, né, junto ao Banco Mundial, que é uma instituição financeira internacional de suporte a projetos de desenvolvimento. O Rio Grande do Sul, né, a Prefeitura de Porto Alegre, não pode ir diretamente lá no Banco Mundial e tomar esse financiamento. Tá? Ele precisa da aprovação do Senado Federal, que leva em consideração vários aspectos. Um dele é a capacidade de endividamento. Tá? Porque quando houve o acerto da dívida, o acordo da dívida pública no país, que você federalizou as dívidas estaduais e em grande medida as municipais, o governo federal se responsabilizou, claro que se responsabilizou por realizar esses pagamentos também, né? E é todo aquele acordo da dívida e todo o debate que existe em torno dele, né? E, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, comprometia cerca de 13% da arrecadação do Estado só com o pagamento da dívida. Tá? Hoje existem muitas ações que estão na justiça, agora com a Covid houve um retardamento, né, do pagamento da dívida que estados e municípios tinham que fazer com a União, né? Foi uma das tantas medidas excepcionais para esse período, tá? Mas é importante vocês saberem que há a possibilidade de se endividar, né, por meio de operações de crédito, mas há limites que têm que ser respeitados e um rito que tem que ser seguido para que esses recursos possam vir das operações de crédito, tá bem? Então, isso só para vocês terem uma ideia do lado das receitas, da onde é que vêm esses recursos. E, fundamentalmente, quando nós estamos olhando para o andar de baixo, né, que o andar de baixo, estou falando sobretudo dos municípios brasileiros, a arrecadação tributária própria deles vai ser muito pequena. IPTU, ISS e ITBI, fundamentalmente. E aquelas taxas, né, ele pode cobrar de iluminação pública, de emissão de alvará, mas isso vai significar 6, 7% no máximo da arrecadação própria dele. Então, ele depende de esses repasses de recursos que vão vir por essas diferentes formas, tá, de chegada desses recursos para os orçamentos municipais. Tá bem? Tudo ok até aqui? Posso seguir? Tá bem? Ok, pronto. Então, a minha ideia, gente, é poder dar esse quadro geral, é um conjunto grande de informações, e depois a gente volta no debate, porque esse ponto, a gente sempre trabalha com regra geral, e depois vai entrando nas especificidades, em exceções que existem. Tá? Houve uma pergunta na semana passada, que depois me cobrem para mim retornar ela, que é, por exemplo, os gastos das universidades, porque as universidades elas podem arrecadar recursos próprios, tá? Sim, mas se elas podem arrecadar recursos próprios, elas podem gastar livremente esses recursos próprios? Não, tá? Porque o governo federal impôs limitações à forma como podem gastar esses recursos, tá?
Então, isso é um aspecto importante, por quê? Porque existem muitas exceções, tá? E por isso é importante de nós dominarmos essas classificações de um modo geral, para compreender como elas se situam, e essa tecnicalidade, né, que envolve o orçamento público, que é uma tecnicalidade que é importante, mas, por outro lado, ela afasta muita gente, né, que não quer entrar nesses meandros, não quer entrar nesses detalhes, tá, e que erroneamente acha que o manejo dos recursos orçamentários e financeiros no país é uma bagunça, que é aquela visão de que é um saco de dinheiro que o gestor vai lá e faz o que quer com esse dinheiro. Não, isso é conversa para uma mesa de bar, né? Para quem estuda minimamente isso, sabe que não é essa a realidade. Tá bom, gente? Então, deixa eu entrar rapidamente aqui nas classificações das despesas. Nós vimos até agora as receitas. Vamos ver as despesas, aí depois a gente entra no debate sobre elas, tá bom? Bom, então, em relação à classificação das despesas, as leis orçamentárias, elas são, como nós falamos na outra aula, né, são leis de um tipo especial. Tá? Por que elas são de um tipo especial? Elas são ordinárias, porque ano a ano elas vão trazer uma relação de centenas, né, às vezes milhares de ações, cada uma com a descrição, né, de meta física, o que eu vou fazer, é número de livros, é quantidade de quilômetros, é número de casas, né, e valor, qual é o montante de recursos. Tá? E para planejar essas ações, né, administrar a execução delas e fazer o controle dos gastos, né, é necessário dar para cada uma dessas despesas um código identificador. Tá? Nós não vamos entrar muito nos códigos identificadores, tá? Porque aí nós precisaríamos de um semestre inteiro só nós falando sobre isso, entrar lá em exemplos de cada um desses códigos, o significado de cada número, a ordem deles, tá? Que quem for se aprofundar no assunto certamente vai ter que compreender isso melhor, tá? Mas eu queria que vocês compreendessem a grande classificação das despesas orçamentárias, e a primeira delas que nós vamos entrar é uma classificação que vai identificar qual é a finalidade do gasto que está sendo feito, qual é a natureza dessa despesa, a qualidade financeira desse gasto que vai ser realizado, como também qual é o órgão responsável. Deixa eu só fazer um instante aqui que o Eric está me avisando que aconteceu algum problema. O Eric está me avisando que faltou energia elétrica na casa dele. Eu vou só dar uma pausa aqui para mandar uma mensagem para ele para saber se a gente continua ou dar um stop aqui, tá? Estão me dizendo que é para mim seguir o baile, então eu vou continuar aqui, tá, gente? Porque ele continua gravando. Se por acaso alguém também teve algum problema de falta de energia, porque mais gente está reportando aqui, a gente vai depois deixa disponível aqui essa gravação, tá bem? Bom, vamos lá. Então, em relação à classificação orçamentária das despesas, gente, a primeira grande classificação que a gente vai ver é qual é a finalidade do gasto, a natureza desse gasto, né? Se é um gasto com custeio, se é um gasto com capital, e quem é o órgão responsável pela realização dessa despesa. Só antes de entrar nessas classificações, situar vocês que o marco legal da classificação das despesas orçamentárias, as principais leis em vigor hoje a Constituição Federal de 88, tá? Especialmente o artigo 165, que é o artigo que estabelece essa distribuição de competências, essa organização dos fundos. Então, aqueles fundos constitucionais que eu falei para vocês, eles estão nesse capítulo, no 165, tá? A Lei 4.320, lá de 1964, que foi a lei que
estruturou o orçamento como um orçamento-programa no Brasil, que também está em vigor ainda, tem muitas das definições que estão lá, ainda permanecem, a Constituição de 88 recepcionou essas contribuições que a Lei 4.320 trazia. A Portaria 42 de 1999 do Ministério do Planejamento, que definia o que eram funções e subfunções, que é uma das principais classificações que a gente vai ver hoje, tá? E também uma portaria interministerial, a 163, que é de 2001, que define também elemento de despesa, grupo de natureza de despesa, chamada GND, modalidade de aplicação, que são outras das classificações que a gente vai ver ainda na aula de hoje. Tá bem? Então, se alguém quiser aprofundar melhor isso, essas definições aqui e o Manual Técnico do Orçamento, o que ele é editado todo ano pelo Ministério do Planejamento, é uma boa base legal para vocês conhecerem isso do ponto de vista do arcabouço jurídico legal que organiza isso tudo. Bom, vamos entrar então na classificação das despesas. Alguns exemplos, tá, gente? Eu estou remetendo vocês aqui a consulta, especialmente o pessoal, sei que nem todos vocês são aqui do Rio Grande do Sul, os alunos desse curso, tá? Mas o site do Tribunal de Contas do Estado, do Rio Grande do Sul, é uma excelente fonte de consulta de receitas e despesas. Por quê? Porque ele é um site bastante confiável e atualizado, tá? Onde nós conseguimos as informações mais atualizadas possíveis das despesas realizadas pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelos municípios, tá? Na terceira aula, nossa aula síncrona, nós vamos discutir um pouco dos grandes problemas, e uma parte da aula vai ser isso, e uma segunda parte vão ser sistemas de informações orçamentárias, tá? Tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal, onde a gente pode buscar essas informações. A aula que nós estamos vendo hoje, ela vai dar os códigos para vocês, vai dar as grandes classificações, e que vai permitir vocês entrarem nesses sistemas de informação orçamentária e poderem, então, buscar essas informações. Eu quero saber quanto que é o gasto de educação lá no meu município, tá? Então, essas classificações, essas referências que estão colocadas aí do site do Tribunal de Contas, porque ele permite o acesso a essas informações bastante atualizadas, tá? Então, uma classificação, a primeira delas é a classificação institucional, tá? Depois nós vamos ter a classificação funcional e por programa, a classificação por categoria econômica, que são as três principais que nós vamos ver hoje, tá? Esse portal do Tribunal de Contas do Estado, ele permite descer um nível mais, que é se chegar ao gasto por credor, tanto de pessoas físicas quanto de pessoa jurídica, né? Que eu posso saber. Então, eu posso entrar lá, saber se a papelaria do seu João, ela vendeu lá para o município onde eu moro. Então, eu entro lá no município, eu vou lá nas despesas públicas, vou no credor, se eu tenho CNPJ ou o nome da papelaria do seu João, eu entro lá e eu consigo identificar essas informações, tá? Vamos entrar em cada uma delas para vocês compreenderem. O que é a classificação institucional, gente? Ela vai informar a quem se destina esse quinhão de recursos orçamentários, tá? A quem se destina? Quem é o responsável por ela? Tá? É uma classificação institucional e por unidade orçamentária. Porque quando eu pego, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui da URGS. A URGS é uma instituição. Então, os recursos vêm para a URGS. Mas ela é uma instituição grande, que existem inúmeras unidades orçamentárias dentro dela. Então, se eu pego lá a escola de administração, onde eu sou lotado, a escola de administração é uma unidade orçamentária. A faculdade de medicina é outra unidade orçamentária. Da mesma maneira, dentro de uma prefeitura.
que eu posso ter dentro de uma prefeitura uma secretaria de obras, que ela tenha mais do que uma unidade orçamentária dentro dela, tá? Ou no governo federal, que eu tenho um ministério, que uma determinada secretaria desse ministério é uma unidade orçamentária, outra secretaria é outra, tá bem? Mas a classificação institucional, ela vai identificar qual é o órgão e a unidade orçamentária aos quais a despesa está vinculada. Tá? Isso vai ocorrer por meio de um código com 5 dígitos, os 2 primeiros vão ser referentes a qual é o órgão e os 3 últimos a unidade orçamentária. Tá bem? Então lembrem que a classificação institucional vai definir a quem se destina esses recursos. Esse exemplo que aparece aí na tela para vocês é um exemplo, gente, de como é que isso se manifesta num orçamento, tá? Aqui em cima, esse primeiro quadro, nessa seta está apontando, é onde eu vou ter informação da classificação institucional. Então, vejam que esse recurso aqui do Orçamento Federal se destinava a quem? A um órgão, ao Ministério da Cultura, que a classificação dele é 42000, tá? E a qual unidade orçamentária dentro do Ministério da Cultura? O Fundo Nacional de Cultura, cuja classificação é o 902. Então, vejam que a classificação que vai aparecer no orçamento, tá? De que instituição se destinam esses recursos é do Fundo Nacional de Cultura dentro do Ministério da Cultura. Essa estrutura, ela vai aparecer em todos os orçamentos, tá? Em todos os níveis. Vai identificar a quem se destinam esses recursos, tá bem? Nós já vamos ver os dois, porque esse aqui vai dizer qual é a finalidade do gasto e esse aqui é a qualidade desses recursos que vão ser utilizados. Ficou claro, então? Todo orçamento vai apresentar uma classificação institucional. Esse aqui é um exemplo aqui da classificação institucional aqui do município de Porto Alegre. Então, vejam como aparece aqui, quais instituições. É um exemplo lá do ano de 2014, mas é mais para ilustrar para vocês. Veja, então, aparecem todos os órgãos do município de Porto Alegre. O Departamento de Esgotos Pluviais, tá? Os encargos gerais, a Procuradoria-Geral do município, a Secretaria Municipal de Urbanismo. Vejam que aqui eu consigo identificar essa classificação por unidade orçamentária. Tá? Para quem que vão esses recursos, quem que vai ser o responsável pela realização deles. Tá? Então, é uma informação importante para mim saber, por exemplo, quanto dinheiro foi para a Secretaria Municipal do Turismo. Tá? E também é um elemento de negociação, por exemplo, né, quando os partidos vão compor, um prefeito vai compor, né, uma administração, e muitas vezes, pelo nosso presidencialismo de coalizão que existe, ele vai ter que compor com determinadas forças. Ele vai dizer, vocês querem fazer parte do meu governo, eu vou liberar para vocês lá a Secretaria de Direitos Humanos. Ele vai lá olhar no orçamento. A Secretaria de Direitos Humanos movimentou 5.700.000 reais no orçamento de 2014 em Porto Alegre. Mas eu não poderia assumir a de obras de viação, que movimentou 236 milhões? Tá? Saliento, ela é para dar essa informação a quem se destina o recurso, tá? Porque grande parte desses recursos aí não vão ser de livre movimentação pelo governo, né? São recursos que são recursos vinculados ou que são recursos de despesas obrigatórias, né? Não discricionadas. Mas ele dá essa informação para a gente. Tá bem? Tá claro isso, então? Bom, qual é a segunda grande classificação orçamentária para a gente compreender? Desculpem, gente. São a classificação funcional e por programa. Tá? Essa classificação vai dizer em que os recursos são aplicados, qual é a finalidade do gasto que vai ser realizado. Tá? Ela era chamada anteriormente de funcional e programática, agora ela é chamada de funcional e por programa. Tá? Ela serve para identificar a área de governo a qual a despesa está atrelada. E vai abranger 5 categorias de programação. A função orçamentária,
que é das principais classificações, tá? A subfunção, o programa, a ação e o subtítulo, que vai ser um detalhamento dessa ação. Nós já vamos ver rapidinho cada uma delas e principalmente as duas primeiras, tá? A função e a subfunção. O que é a função? É o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa pública. Então, quando eu quero saber quanto que o governo gastou com educação, o quanto que o governo gastou com transporte, isso são grandes áreas de finalidade da ação de um governo, tá? Então, essa informação quem me dá é a função. Já a subfunção, ela vai representar uma partição, um detalhamento dessa função, tá? Ela visa agregar um determinado conjunto de despesas dentro dessa função. Ah, se eu vou ter um gasto em educação, mas quanto que eu gastei com o ensino fundamental? Quanto que eu gastei com o ensino superior? Isso é uma informação que a subfunção vai me dar. Ela está detalhando o que foi esse gasto da função. Nós já vamos ver um exemplo disso mais à frente, tá? As outras informações que essa classificação funcional e por programa traz é o programa, né? Que é aquele instrumento de organização da ação governamental. Lembram que na aula anterior, eu mostrei para vocês aqueles 3 círculos e no meio deles o programa, que o programa era o instrumento de articulação do planejamento, do orçamento e da gestão. É aqui que o programa ele vai aparecer. Aquele mesmo número de programa lá, o 2231, exemplo hipotético, tá? Porque todo programa ele sempre vai ser classificado por 4 dígitos, tá? Que aparece no PPA, depois para que a gente aloque recurso na lei orçamentária anual, é nesse mesmo código, nesse mesmo programa. Então, eu tenho que identificar na lei orçamentária qual é esse programa. E os programas, gente, eles vão ser detalhados, né? Além de dizer lá o programa tal número, eles podem ser de 2 grandes tipos de ações, tá? Eu posso ter programas que vão ter ações do tipo atividade, que são aquelas ações que ocorrem ao longo do tempo. Então, por exemplo, a remuneração de pessoal, a folha de pagamento, ele é um programa que vai ter uma ação do tipo atividade. Por quê? Porque ela é uma despesa contínua no decorrer do tempo. Então, muito mais relacionado às despesas correntes, tá? Já o outro tipo de ação que vai ter dentro dos programas são os chamadas ações do tipo projeto, tá? Que são ações que vão ter o quê? Início, meio e fim. Então, especialmente as despesas de capital. Então, por exemplo, a construção de um hospital, ele é uma ação do tipo projeto, porque ele vai ter um começo, vai ter um projeto técnico, vai ter a construção dele e vai encerrar esse projeto, tá? Então, essas informações todas o orçamento vai trazer. A função, a subfunção, o programa e o detalhamento das ações desse programa, que podem ser atividade, projeto ou operações especiais, tá? Operações especiais são aquelas atividades que não servem nem para ampliar a capacidade da oferta de bens e serviços, como uma obra, nem aquelas que mantêm a realização dessas obras e serviços, que são os gastos com custeio, por exemplo, com folha de pagamento. As operações especiais são, por exemplo, o pagamento de inativos, tá? Que é considerado como uma operação, é inscrita no orçamento como uma ação do tipo operação especial. Tá bem? Voltando ao nosso exemplo, para vocês visualizarem, esse segundo conjunto de informações que um orçamento precisa trazer, que são as informações relacionadas à função e o programa. Então, aqui vai aparecer o número do programa, tá? No exemplo que é dado aqui, o programa 0167, que é Brasil Patrimônio Cultural, que vai trazer outros códigos de informação do programa, da ação a que ele se destina. Qual é a ação que vai ser aqui? Vai ser uma atividade do tipo
preservação de bens culturais de natureza material. Tá? E aqui o detalhamento dessa ação, que é preservação de bens culturais de natureza material no estado da Bahia. Então vejam, né, que essas informações elas vão aparecer. Se aqui primeiro a quem se destinava, aqui a finalidade do gasto, que é para um determinado programa e uma determinada ação dentro desse programa. Seja no orçamento federal, seja no orçamento estadual, seja no orçamento municipal, essas informações relacionadas à finalidade do gasto, apresentando qual é o programa, qual é a função, qual é a subfunção, qual é a ação ou atividade que vai ser realizado esse gasto, esses dados vão ser necessário estar presentes nesse orçamento. Tá bem? Bom, por fim, a terceira classificação, gente, que só antes de entrar na classificação econômica, só lembrando, então, que esta classificação, ela vai, nessas, por função, subfunção, programa, atividade, projeto, ela é importante, especialmente por função e subfunção, porque ela vai permitir que seja feita uma consolidação dos gastos nacionais. Né? Lembrem que eu falei na outra aula, existem orçamentos no país. Existe um orçamento federal, existem 27 orçamentos dos estados e do Distrito Federal, e existem 5.570 orçamentos municipais no Brasil. Bom, mas se eu quero consolidar as contas de quanto que o país gastou com educação, eu vou ter que juntar quanto que a União, os estados e os municípios gastaram com educação, para me saber quanto que o poder público no Brasil como um todo gastou com educação. E isso eu consigo por meio dessas classificações orçamentárias. Então, no exemplo que eu estava dando para vocês, né, da função educação, eu posso ter a subfunção do ensino fundamental, para mim saber um detalhamento. Eu tenho um programa, por exemplo, Nenhuma Criança Sem Escola, que é um programa dentro do PPA que se materializa no orçamento federal. A atividade dentro desse programa, manutenção da rede de educação fundamental, e o projeto construção da escola XYZ, que é o repasse de recursos para ele. Tá? É importante também frisar, gente, que essas funções e subfunções, elas têm que ser seguidas, elas são padronizadas para a União, para os estados e os municípios. Tá? Como o exemplo que segue aqui, existem 28 funções nas classificações do Brasil, estão todas elas aqui com a função e as respectivas subfunções, né? Então, por exemplo, na função legislativa, eu vou ter a subfunção que vai identificar os gastos, né, com a ação legislativa, que é o funcionamento da Câmara, ou o funcionamento da Assembleia, ou o funcionamento do Congresso, e eu vou ter também o financiamento do controle externo, né? Porque lembre que os tribunais de conta, eles são um órgão de apoio externo ao legislativo. Então, aqui está o gasto com o Tribunal de Contas, tá? Do Estado e da União, tá bem? Outra coisa, gente, as diferentes funções que vão existir. Então, vejam aqui, por exemplo, na função administração, eu tenho todas essas subfunções, né? Eu tenho o gasto na subfunção planejamento e orçamento, na administração geral, na tecnologia de informação. Então, o que eu queria que vocês compreendessem é que isso vai ser fundamental para que haja uma consolidação das contas e ele permite, então, que a gente analise qual é a finalidade dos gastos que são realizados pela administração pública, tá? E também que, por exemplo, a função administração, que é a 04, vai ser 04 para a União, para os estados e para os municípios, e que a função tecnologia de informação, a 126, vai ser a mesma para todos esses entes federados. Tá bem? Aqui eu trago a título de exemplificação todos eles, né? Então, vocês vejam, por exemplo, que na saúde, que é a função 10, eu vou ter as despesas com atenção básica, tá? Com assistência hospitalar e ambulatorial, com suporte profilático e terapêutico, com vigilância sanitária, com vigilância epidemiológica, com alimentação e nutrição. Então, todas essas subfunções,
me permite, então, identificar e detalhando qual é a finalidade desse gasto aqui, tá bem? Para vocês compreenderem, tá? O que são essas 28 funções, a 28 são os chamados encargos especiais, que estão relacionados ao quê? Ao refinanciamento da dívida externa e interna e ao serviço da dívida interna e externa, como também inclui aqui as transferências. Porque como é que o governo federal registra aquele montante de recursos que ele vai ter de saída no seu orçamento, né, de gasto público do governo federal, com aqueles recursos do FPM que ele passa lá para os municípios? Vai estar lá, na função 28, subfunção 845, transferências. Ele vai registrar na saída, né, gasto público do orçamento federal, esses recursos com transferência. Depois vai detalhar se é para o FPM, se é para o FPE, tá bom? Então, as funções têm essa importância fundamental. Aqui é uma outra forma de apresentar elas, né? Porque como é que eu consolidei essas informações do governo federal? Porque eu fui lá nas funções e consolidei quanto que isso aqui era no orçamento de 2017, quanto que foi o gasto com cada uma dessas funções do governo federal. Se eu não tenho essa classificação das funções, eu não consigo chegar a essa finalidade dos gastos. Por isso, eu saliento para vocês, tá? A função é das principais classificações orçamentárias para mim saber a finalidade desse gasto. Bom, vamos adiante, estou me atendo um pouquinho demais do que eu esperava nessas classificações, mas para vocês entenderem. Aí o exemplo, então, aqui de Porto Alegre, a classificação funcional é dessa maneira que ele vai aparecer. Vejam que se vocês compararem com aquela tabela que eu apresentei antes das secretarias, é o mesmo montante do que era o orçamento de Porto Alegre naquele momento, de 3 bilhões e 300, tá? Lá aparecia por unidade, por classificação institucional, aqui aparece por funções. O mesmo montante de recursos, mas organizado pelas funções orçamentárias e não por gastos, né, por secretaria. Porque, por exemplo, eu tenho despesas com, por exemplo, saúde, não é um bom exemplo saúde porque elas são mais concentradas. Mas, por exemplo, eu tenho despesas com a função administração, que elas vão ocorrer em várias secretarias, ou em vários ministérios. Então, eu não posso ver, quanto gastou com secretaria com administração, só o que a Secretaria de Administração ou o Ministério do Planejamento no âmbito federal gastou. Porque eu tenho gastos com essa função que ocorrem em diferentes outros setores, tá bom? Por fim, gente, a classificação por categoria econômica, né, chamado GND, por grupo de natureza de despesa. Que essa classificação aqui vai nos dar a informação sobre como vai ser gasto esses recursos, tá? Se é custeio, se é capital, e dentro deles quais as diferentes classificações, tá? Então, essa classificação vai separar aquelas despesas que são para consumo e manutenção dos bens e serviços governamentais, tá? Daqueles que vão contribuir para a expansão da capacidade produtiva, a construção de uma estrada, de um hospital, né, ou a ampliação de um hospital. Isso tudo é ampliação, por isso que é considerado um gasto de capital, tá bem? E ela vai compreender 4 critérios básicos dessa classificação. A natureza econômica, o grupo de natureza de despesa, chamada GND, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa. Entrando rapidamente em cada um deles para vocês compreenderem. Tá? Esse conjunto de informações ele vai aparecer nesse terceiro quadro aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo do orçamento federal, então ele vai me dizer, por exemplo, a esfera desse gasto, que é na esfera federal, mas ele pode ser um gasto que seja para uma determinada região. Tá? Lembrem que tanto o PPA quanto o orçamento ele também vai ter um grau de regionalização. Tá? Qual é a GND? Isso tem que aparecer no orçamento. Se vai ser 4, 3, 2, 1, a gente já vai ver qual é o significado dessas classificações aqui. Aqui tem a ver com o resultado primário, que é para o cálculo do resultado primário, que a gente vai ver lá no final. Qual é a modalidade de aplicação?
A modalidade de aplicação é importante para saber se a execução desse orçamento ela é mais centralizada ou mais descentralizada. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo do governo federal, é para saber se ele vai realizar esse gasto ou ele vai repassar para alguém realizar esse gasto, tá? E a fonte, que é uma classificação da origem desses recursos, né? Da fonte dela, que a fonte 100 vai ser sempre a fonte do orçamento do próprio Tesouro, nesse caso do Tesouro Federal. Bom, então entrando na categoria econômica e grupo de natureza de despesa, gente. A primeira classificação, que é a categoria econômica, eu vou ter a classificação de despesas correntes, tá? Aquelas para manutenção, ou também chamadas de despesa de custeio, né? Ou aquelas despesas de capital, também muitas vezes chamadas de despesas de investimento, tá? Mas lembre que são da classificação econômica, se elas são correntes, se elas são de capital. E um detalhamento delas, que as despesas correntes vão ser classificadas em GNDs, que são grupo de natureza de despesa 1, 2 ou 3, tá? GND 1, despesas com pessoal e encargos sociais. 2, juros e encargo da dívida. 3, outras despesas correntes. Já as despesas de capital vão ser os investimentos, as despesas com inversões financeiras e aquelas com amortização da dívida, tá? Deixa eu só dar uma olhada que o pessoal está mandando uma mensagem aqui para ver se está dando problema ou não na transmissão, tá? Porque o Eric acabou não voltando ainda. Tá? Não, tá sendo gravado e está sendo transmitido. Bom, gente, a GND, isso aqui é um quadro síntese, tá? Porque muitas vezes a gente fala em despesas correntes, a despesa de custeio, e a gente imagina que nessas despesas seja só o gasto com cafezinho, com as despesas de custeio da máquina. Mas vejam que não, tá? Vejam que nas despesas correntes entram aqui as despesas com pessoal e encargos, né? Então, todo o pagamento do funcionalismo com a folha, mas lembrem também que as despesas do poder público com o imposto de renda. O governo também paga imposto de renda sobre a folha dos seus funcionários. Então, tudo isso entra como GND1, tá? GND2 são todos os juros e encargos da dívida. Então, todas aquelas despesas com o pagamento dos juros, comissões e encargos da dívida pública interna e externa, ela entra como GND2. Tá? E a GND3 são aquelas outras despesas correntes, despesas não classificadas nas demais, né? Mas que são voltadas para o funcionamento dos órgãos e a prestação de serviço. Aqui entra, então, manutenção, cafezinho, segurança, asseio e conservação, todas aquelas despesas correntes entram aqui. Já as despesas de capital, a GND4, são todos aqueles investimentos, que são as despesas com o planejamento e execução de obras. Então, por exemplo, o planejamento é quando eu contrato, por exemplo, um projeto técnico de uma obra, ele entra aqui, como um investimento. A execução da obra propriamente dita, também entra aí, tá? Da mesma maneira que aquisição de bens imóveis, instalações, equipamentos, né? Tudo aquilo que levar aquela plaquinha de patrimoniado, entra aqui como despesas de investimento, tá bem? Já o GND5 são as chamadas inversões financeiras. São aquelas despesas com aquisição de imóveis e bens de capital que já estavam em utilização pelo governo. Então, por exemplo, se o governo ele alugava um prédio que ele vai comprar, esse prédio depois, não entra como investimento, mas entra assim como uma inversão financeira, tá certo? Da mesma maneira, né, que a aquisição de títulos ou pagamento do capital de empresas também entra como inversão financeira, concessão de empréstimo ou aquisição de bens para revenda, né? Então, por exemplo, os estoques reguladores, todos eles entram como GND5 aqui em despesas de capital. E, por fim,
a GND6, que é a amortização da dívida, né? As despesas com o pagamento e o refinanciamento do principal da dívida pública e sua atualização monetária e cambial. Tá bem, gente? Então, vejam a importância desse registro, desse código, né, relacionado à classificação econômica dos gastos. Então, essa é uma maneira como aparece essa classificação. Então, pegando o exemplo de novo do município de Porto Alegre, lá com dados de 2014, eu tenho essas despesas correntes, voltando ao exemplo, né, dos 3,3 bi, que era o orçamento da Prefeitura de Porto Alegre naquele período. 2,8 foram gastos correntes e 443 gastos de capital, tá? Dentro deles a divisão, o que foi gastos com pessoal, o que foi juros da dívida, o que foi das despesas correntes, aquilo que foi gasto de investimento em inversões financeiras e amortização da dívida. Vejam, então, gente, a importância dessa classificação, porque se eu quero saber quanto que um município dispõe de recursos, ou quanto que ele gastou com investimentos em obras, em pavimentação, é aqui que eu vou buscar essa informação. Porque ela é a informação que vai agregar todos os gastos que foram realizados nesse grupo de natureza de despesa. Tá certo? Da mesma maneira, se eu quero saber quanto gastou com juros e encargos da dívida pública, é aqui que eu vou ter que procurar. Tá bem? Modalidade de aplicação, gente, identifica quem aplicará os recursos que são autorizados na lei orçamentária, né? Se o próprio órgão, tá? Ou se esse órgão ou entidade vai repassar para outra esfera, porque isso é muito comum, por exemplo, no orçamento federal, de esse orçamento federal ser repassado. Então, por exemplo, o MEC tem um quinhão de orçamento que ele vai repassar para uma das suas universidades executar. Ou mesmo, se ele vai repassar, a União vai repassar, o Ministério do Interior vai repassar partes dos recursos para um município, via um contrato de repasses executar. Tá? Ou se ele vai repassar para uma organização da sociedade civil, tá? uma OSC, executar esses gastos. Então, isso eu identifico na modalidade de aplicação, quem é que vai realizar. Ele também serve para evitar uma dupla contagem, né? Por exemplo, no caso de uma transferência entre unidades orçamentárias de uma mesma esfera de governo. Então, se eu tenho, por exemplo, do orçamento da União, do MEC, que vai repassar para a universidade executar, isso é uma transferência, né, entre o mesmo órgão da administração, e para não ter dupla contagem. E as modalidades, elas são classificadas nesses 11 códigos que eu tenho aqui, tá? Transferências à União, a 20, a 30 a estados e o Distrito Federal. Então, por exemplo, se vem recursos que vão, da União que vão ser repassados para cá, vão ser por aqui. Se for os municípios que vão executar na 40, se for para entidades sem fins lucrativos, a 50, se for para entidades com fins lucrativos, então, por exemplo, uma obra que vai contratar uma empresa para realizar, vai ser na 60, instituições multigovernamentais, consórcios públicos, vejam que aqui se criou o código 71, porque a lei dos consórcios públicos é de 2005, tá? Transferências ao exterior, aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos, entidades, e o sonho de consumo de muitos gestores, que é 99, né, que é a definir como é que vai ser feita a realização desse gasto. Por fim, gente, o elemento de despesa, tá, que vai detalhar o objeto do gasto, tá? Então, por exemplo, se eu vou ter um gasto lá que é na GND1, que é um gasto com pessoal, mas gasto com pessoal, eu posso ter, por exemplo, a remuneração, o próprio salário, mas eu posso ter obrigações tributárias, benefícios assistenciais. Se eu vou gastar, por exemplo, com plano de saúde, é um gasto com pessoal, tá? Mas é um gasto com pessoal de uma determinada despesa, de um determinado elemento de despesa. Da mesma forma, com obras, instalações, auxílio financeiro ao estudante, isso tudo entra, né, um elemento de despesa que vai me detalhar qual é esse gasto que vai ser realizado, tá? Essa identificação do elemento de despesa não é explicitado na LOA. Ele não aparece lá na LOA, tá?
eles são definidos e podem ser conhecidos quando da execução da despesa. Então, não adianta eu procurar lá na Lua saber quanto que vai ser o gasto, por exemplo, com pessoal dentro de uma prefeitura, quanto que vai ser o gasto com diárias ou com passagens. Esse elemento de despesa só vou conhecer na hora da realização desse gasto. Ele não vai aparecer na Lua, tá? O elemento de despesa não aparece lá. Tá bem? Esse aqui é o mesmo exemplo de antes, só para reforçar aquela ideia, né? Vai aparecer a classificação institucional, a funcional e por programa, e o grupo da natureza de despesa que vai me dizer, então, qual é a esfera, qual é a GND, tá? Então, vai aparecer 3, 4, 5, 1, aquelas 6 que tem aqui, a modalidade de aplicação, então, vejo aqui a modalidade 50, que são o detalhamento dessas informações. Lembrando que o elemento de despesa não aparece aqui. Tá bom, gente? Para fechar, mais 5 minutos para depois passar para vocês, esse esforço todo de incluir as despesas no orçamento é um ponto fundamental, mas ele não garante a realização desse gasto público, tá? Por duas razões. Primeiro, o orçamento ele é autorizativo no Brasil, né? Ele não é obrigatório. Então, o poder legislativo autoriza o executivo e os órgãos todos da administração a realizarem aquele montante de gastos, até aquele montante de gastos, tá? Mas ele não obriga essa execução. A segunda coisa é que, para a realização da despesa pública, né, eu tenho passos para essa execução orçamentária. Que vai passar pela aprovação das programações de trabalho e as respectivas dotações orçamentárias, porque vamos lembrar, como eu falei já na aula passada para vocês, a Secretaria de Obras aprovou no orçamento do município um montante total de 2 milhões de reais. Não significa que essa bolada de autorização orçamentária e muito menos de recurso vai estar disponível no dia 2 de janeiro. Tá? Então, a partir de aprovado o orçamento, de se aprovada a lei, o executivo tem 2 meses para fazer um detalhamento, um decreto de programação, que ele vai dizer, vai estabelecer quanto está previsto. Tá? Então, eu vou liberar isso em montantes mensais, ou em 2 ou em 3 parcelas. Vocês vejam que aí, então, há um papel muito grande da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Planejamento, em dizer como é que vai ser liberado esses recursos, né, via essa programação orçamentária, para que todos os órgãos, né, aquelas unidades orçamentárias, se organizem para saber como é que vai ser a execução orçamentária no decorrer do ano. E também quero lembrar vocês que o Poder Executivo, ele tem que a cada 2 meses atualizando essas informações. Se está sendo realizada aquela receita que ele programou, que ele estimou, e se aqueles gastos que estavam previstos estão sendo realizados. Então, ele tanto tem que adequar se a receita não está entrando da maneira como ele previu, como também se os gastos não estão acontecendo. Porque eu posso ter previsto um gasto, tá? Por exemplo, com construção de habitações, mas que eu vejo que tem um problema de licenciamento ambiental, por exemplo, que eu não estou conseguindo, realizar, implementar essas ações, e que eu não vou conseguir fazer isso esse ano. Então, eu posso remanejar esses recursos dentro do orçamento, depois de ser feita a aprovação dele, já durante a etapa de execução orçamentária, eu posso fazer esse manejo. Como também eu posso complementar recursos, tá, dentro do orçamento já em execução, com os chamados créditos extraordinários, adicionais, e também tem todo um regramento de como isso pode ser feito. Bom, mas as etapas, então, da execução orçamentária, gente, da despesa pública, são 3 grandes passos. Tá? O primeiro deles
é uma definição do cronograma de desembolso e programação financeira dos órgãos. Então, vamos voltar àquele exemplo. Se eu tinha 2 milhões para a Secretaria de Obras, saber que os 3 primeiros meses eu vou ter 500 mil reais de dotação orçamentária, tá? O segundo passo é o cumprimento das exigências de licitação, então tenho que seguir a 8666 lá e fazer o processo licitatório. E o terceiro passo é a execução da despesa, tá? Que é realizar o empenho, a liquidação e o pagamento desses recursos, tá bem? Essas 3 etapas da despesa, elas são importantes, eu quero ressaltá-las aqui, por quê? Porque elas são uma informação para quando a gente vai olhar o orçamento. Porque quando eu vou olhar lá um orçamento, a execução do orçamento, ele vai me dar muitas vezes a opção empenhado, liquidado ou pago. Qual a diferença entre elas? É por isso que eu preciso que vocês saibam esse entendimento. O que é o empenho, gente? O empenho é aquela primeira etapa da realização de uma despesa. Tá? Eu tenho que reservar um determinado numerário, né? É uma operação financeira de caráter contábil que ela não constitui uma obrigação nem um compromisso de pagamento, tá? Mas a finalidade, então, de realizar o empenho, eu tenho que emitir uma nota de empenho, a finalidade é evitar que a administração ultrapasse aquelas dotações orçamentárias que estão disponibilizadas para ela. Então, se eu tenho o exemplo, então, lá do que eu estava usando para vocês da Secretaria de Obras, ela tem uma dotação orçamentária, na programação orçamentária, de 500 mil reais, ela não pode emitir uma nota de empenho de 1 milhão de reais, porque ela não tem essa autorização, tá bem? Então, o empenho é para que seja feito primeiro. Esse primeiro passo do gasto, porque se eu não emitir uma nota de empenho, gente, eu não posso realizar o gasto, tá bem? Então, ele é o primeiro passo e é fundamental. E segundo, que ele vai dando esses parâmetros. Olha, dos 500 mil reais disponíveis, eu fiz uma nota de empenho de 400 mil. Perfeito. Eu tenho mais 100 mil para empenhar de recursos. Depois, quando eu tiver em novas programações orçamentárias, que vão sendo liberadas por esse órgão, ele vai empenhando. Tá bem? Isso é importante também porque, sem empenhar os recursos, eu não posso realizar o gasto. E muitas vezes o governo vai segurando, não vai autorizando a realização dos empenhos, e muitas vezes é aquela correria no final de ano para que os órgãos, né, da administração empenhem os recursos para que eles possam ser gastos dentro do orçamento anual. Tá bem? Segunda etapa da realização da despesa é a liquidação. Então, lembra, a primeira é o empenho, eu reservo um determinado quinhão desse orçamento e registro ele. Segunda parte, a liquidação, é quando acontece a verificação do direito adquirido por aquele credor. Tá? Verifica a legitimidade dessa despesa empenhada. Então, por exemplo, eu empenhei um montante de recursos que era para compra de cadeiras. Tá? Quando esse credor, essa loja chega lá e entrega as cadeiras, eu tinha uma compra de 50 cadeiras, e lá na aquisição que foi feita, eu detalho que eram cadeiras com estrutura de metal, com cobertura de tecido, com encosto, que era uma cadeira universitária, daquelas para ser usada numa sala de aula. O que é a liquidação? É o poder público reconhecer que essas 50 cadeiras foram entregues, que elas correspondiam àquela qualidade e aquelas qualificações dessa compra que foi feita. O poder público, então, ele assina uma nota de liquidação em que ele reconhece que esse bem ou serviço foi entregue e, portanto, ele reconhece que aquela empresa que forneceu as cadeiras é credora da administração pública. Tá? Por isso que quando vocês vão olhar a realização de uma despesa, empenho, ele é importante, mas ele não diz que efetivamente esse gasto foi realizado ou não. A liquidação é que diz isso.
E o pagamento, a terceira etapa, é a efetivação do pagamento, é quando aqueles recursos são pagos via transferência bancária, via DOC, tá? É quando efetivamente é feito o pagamento desses recursos, tá? Essas três fases são importantes porque elas são importantes para a gente compreender e muitas vezes a execução orçamentária ela aparece dessa maneira. Então, vejam aqui, esse aqui é um exemplo para vocês, que nós vamos explorar isso melhor lá na nossa terceira aula, que é como aparece, por exemplo, a inscrição dos gastos lá por GND, né? GND 1, né? Gasto com pessoal, tal montante, outras despesas correntes lá, GND 3, juros e encargos da dívida, GND 2, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, tá? Então, isso daqui é um banco de informações, onde a gente pode procurar. Isso aqui é informações da cidade de Porto Alegre, referente ao ano de 2016. Eu fiz essa solicitação pela classificação econômica. Eu podia pedir por funcional, mas aqui eu pedi por econômica, tá? E vejam que aqui me apresentava a possibilidade de eu pedir recursos que foram empenhados e recursos que foram liquidados. Tá bem? Então, por isso que é importante também compreender essas fases da despesa, porque às vezes elas são registradas lá na execução orçamentária e a gente precisa saber o que está olhando. Nós vamos explorar melhor isso lá nos sistemas de informação da semana que vem, quando nós vamos entrar e vamos manusear alguns orçamentos. 5 minutinhos mesmo para mim terminar, porque a gente já se alongou demais, tá? Outra classificação que é importante, vocês tiveram a oportunidade de assistir isso também no vídeo Orçamento Fácil, tá? Uma outra classificação das despesas, que é aquelas despesas que são obrigatórias e aquelas despesas que são discricionárias, tá? O que são despesas obrigatórias, gente? São aquelas que o gestor tem que realizar, tá? Por isso é o nome obrigatórias. Exemplo, o gasto com pessoal, né? Alguns determinado gasto, por exemplo, auxílio maternidade, os gastos com a dívida pública, eles entram aqui como despesa obrigatória de aposentadoria, os gastos com a saúde e educação, que são aquele quinhão que aparece como gastos vinculados e obrigatórios que eles tenham que realizar. Por isso que o Tribunal de Contas, por exemplo, apura se a União e os tribunais de contas do Estado apuram se os estados e os municípios também cumprem esse percentual. E as despesas discricionárias são aquelas em que o gestor tem autonomia para deliberar se elas acontecem ou não, se elas vão ser realizadas ou não. Claro que um orçamento, quanto mais engessado ele for, com mais gastos obrigatórios. Para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, o orçamento federal, 93% deles são com despesas obrigatórias. Tá? Sobram 7% de despesas discricionárias, que ele pode alocar ou não com esses gastos, tá? E isso também é um dos temas que a gente vai discutir no final, porque é um grande embate se esse orçamento tinha que ser mais livre ou não. O sonho do sistema político e dos gestores políticos é que tenha o maior grau de discricionalidade na realização desses gastos públicos, para dar mais flexibilidade, mais autonomia para o gestor, tá? Só que se esquece de muitos momentos saber, né, e como é que a população é consultada para ter o controle social também sobre a realização dessas despesas, sobre esses gastos públicos, tá bom? Uma outra classificação importante, aquela que vocês também podem ver de uma maneira um pouco mais detalhada no fim desse vídeo aqui, que é para o cálculo do resultado primário e resultado nominal, que são utilizadas, né, tanto receitas quanto despesas primárias, primárias e financeiras, porque elas são utilizadas para esse cálculo, tá? Tanto do cálculo do superávit primário ou do superávit ou déficit nominal. O resultado nominal está muito relacionado à variação da dívida, então esse acompanhamento da dívida líquida ele é fundamental, porque é ele que vai me dar a resposta em torno do resultado nominal, e já o resultado primário, né, vai me dar
também um grande parâmetro de análise da qualidade desse orçamento, relacionando as receitas primárias menos as despesas primárias, mais os juros e as correções, né? Ou seja, toda a gestão da dívida pública como critérios de análise desse orçamento. Vejam que essas classificações aqui têm muito a ver com aquele debate que nós fizemos na primeira semana. Como é que eu vejo o orçamento? Se eu vejo o orçamento muito mais para dentro, como um mecanismo de controle, ou se eu vejo um orçamento também para fora, né, muito mais para o impacto que ele vai ter sobre a atividade econômica, e esses são parâmetros importantes para a gente poder analisar.